Amáveis amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes, para mim é um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos ao redor do tema O Mistério do Reino Milenial, para o qual lemos no livro do Apocalipse, capítulo 20, e versículo 4 em diante, onde nos disse: E vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes, mas que serão sacerdotes de Cristo, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Isto é o prometido para o glorioso reino milenial do Messias. Podem sentar-se, tenham a bondade, amáveis amigos e irmãos presentes. Nosso tema é o mistério do reino milenial. Este reino milenial corresponde ao 7º milênio. E para este glorioso reino milenial é que o Messias se sentará sobre o trono de Davi, como está prometido aqui no livro de São Lucas, capítulo 1, versículos 1 em diante, onde o arcanjo Gabriel aparece à Virgem Maria. Capítulo 1, versículo 30 em diante diz: Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Aqui está a promessa de que o Messias se sentará sobre o trono de Davi, pois a Davi foi feita a promessa de que não faltaria um que se sentasse em seu trono. E agora o trono de Davi esteve vazio por milhares de anos, mas para o glorioso reino milenial do Messias, o trono de Davi estará ocupado. E o Messias estará sentado sobre o trono de Davi, o qual é Cristo, e o qual encontramos que nasceu em Belém da Judéia 2000 anos atrás. E agora, vejamos como este reino é chamado o reino que será restaurado e que terá como trono o trono de Davi. Esse trono governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações,
porque o Messias governará sobre o povo hebreu como filho de Davi e herdeiro ao trono de Davi. E governará sobre todas as nações como filho do homem, o qual herda o planeta Terra com todos os seus habitantes e tudo o que contém, e, consequentemente, o Messias é rei sobre o mundo inteiro. Agora vejam vocês como esta promessa de Cristo, o Messias, sentar-se sobre o trono de Davi, vem desde a antiguidade, pois foi feita esta promessa ao rei Davi, o qual foi o 8º filho de Jessé, e o qual foi ungido por Deus para esta posição, para Deus, por meio do rei Davi, reinar sobre o povo hebreu e assim ser a era de ouro do reino hebreu e do povo hebreu, tanto o reinado de Davi como o reinado de Salomão, os quais tipificam a Cristo no glorioso reino milenial. E agora, vejam vocês como esta é uma bênção que está dentro da primogenitura, pela qual a bênção que Jacó obteve, a bênção da primogenitura, vejam vocês, trouxe o reino de Deus à terra por meio da linha de Jacó. E de Jacó passa aos patriarcas, dos patriarcas passa depois ao rei Davi. Do rei Davi, vejam vocês, continua passando à frente até que passa Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o rei que tem a herança da primogenitura. Portanto, herda tanto o reino do povo hebreu, o reino e trono de Davi, como também o reino deste mundo. Por isso é que no livro de Apocalipse, capítulo 11 e versículo 15 em diante, disse da seguinte maneira: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui podemos ver a promessa de que até os reinos deste mundo passarão a ser os reinos de Cristo, do Messias. E isto é para o 7º milênio, onde Cristo estabelecerá seu reino. A Cristo, 2000 anos atrás, o diabo lhe ofereceu os reinos deste mundo, e Cristo não os quis. Depois, em uma ocasião, Cristo disse que seu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não é deste mundo. E o que significa isto? São João capítulo 18, versículo 36. Isto significa que o reino de Cristo não é do reino dos gentios que esteve passando por suas diferentes etapas.
O reino do Messias, de Cristo, não pertence à primeira etapa do reino dos gentios, que foi a etapa da cabeça de ouro, na imagem ou estátua que viu o rei Nabucodonosor. Porque o reino dos gentios, nesta ocasião, estava na etapa onde o rei Nabucodonosor era o rei deste sistema dos gentios, deste mundo, deste cosmos. Depois, quando passou a segunda etapa, o reino dos gentios, que foi a etapa do peito e os braços de prata, a qual se cumpriu no Império Medo-Persa, encontramos que este não era o reino de Deus. Portanto, este não era o reino de Jesus Cristo. Não era esse reino, o reino onde o Messias se sentaria em seu trono e governaria neste planeta Terra. Depois, chegou a terceira etapa do reino dos gentios, que foi a etapa do ventre e suas coxas de bronze, o qual corresponde ao Império da Grécia, com Alexandre o Grande. E também esse não foi o reino de Cristo, do Messias. Este não foi o reino do Messias como filho de Davi, sentando-se no trono de Davi. Depois veio o reino, o império, representado nas pernas de ferro, que foi o Império Romano, o Império dos Césares. E esse também não foi o reino de Cristo. E Cristo também não se sentou em seu trono, no trono de Davi, nesse tempo, porque ele disse: meu reino não é deste mundo. Ou seja, que o reino de Cristo não pertence a nenhuma das etapas do reino dos gentios. Portanto, Cristo tinha que rejeitar os reinos deste mundo que o diabo lhe ofereceu, porque esses eram os reinos deste mundo sob a quarta etapa do Império dos Gentios. Depois das pernas de ferro, que foi o Império Romano, o qual crucificou a Cristo, encontramos que se chega à parte final do Império dos gentios, se chega à parte final do Império Romano, e é os pés e os dedos de ferro e de barro, de oleiro. Esta é a parte final do reino dos gentios. E esta parte final corresponde a este tempo final, onde encontramos em Apocalipse capítulo 17 que a besta que sobe do abismo vai receber todo o poder sobre toda a nação, povo e língua, e vai governar por 3 anos e meio. Vai dar esse tempo. Ou seja, estes são os 3 anos e meio finais do reino dos gentios, que correspondem à grande tribulação, a qual nos fala a Bíblia, onde serão derramados os juízos divinos. E será tirado o reino dos gentios, e será estabelecido o reino de Deus, o reino glorioso do Messias, esse glorioso reino milenial. Agora vejam,
disse, capítulo 17, versículo 11 em diante, disse, a besta que era e já não é, era também o oitavo, e é 2 setes, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e sua autoridade à besta. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, eleitos e fiéis. Me disse também, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isto é fogo atômico. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Agora vimos que para o tempo final haverá um enfrentamento entre o reino do anticristo contra o reino de Deus. E a besta, com esses 10 reis e suas nações e seus exércitos, fará guerra a Cristo, ao Messias, ao Cordeiro de Deus. Disse, pelejará contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aí encontramos a batalha entre o mal e o bem, entre o diabo e Deus. E encontramos a vitória que Deus obterá. E encontramos que esta é a vitória no amor divino para o estabelecimento do reino de Cristo, do Messias, o reino milenial de Jesus Cristo neste planeta Terra. Agora podemos ver que tudo isto está profetizado para ser cumprido neste último dia, para assim os reinos deste mundo passarem ao glorioso reino de Deus. Ser tirado o reino dos gentios e o governo deste mundo, ser o governo do Messias, de Cristo, e estar toda a nação, povo e língua sob o governo do glorioso reino de Deus estabelecido neste planeta Terra. E já não estará se vivendo em nenhuma das etapas do reino dos gentios, porque a última etapa do reino dos gentios finaliza com os pés de ferro e de barro cozido. E o profeta Daniel, quando viu o fim do reino dos gentios, nos disse, no capítulo 2, versículo 34 em diante. Vamos ver aqui. Vamos ler isto. 31 em diante disse, do capítulo 2 de Daniel. Tu, ó Rei,
estavas vendo, eis aqui uma grande imagem. Esta imagem que era muito grande, cuja glória era muito sublime, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível, a sua cabeça desta imagem era de ouro, seu peito e os seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro cozido. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, não com mão, feriu a imagem em seus pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Essa pedra não cortada por mãos é a segunda vinda de Cristo. Então foram esmiuçados também o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum. Ou seja, que não ficara nada do reino dos gentios, porque seu tempo finaliza, chega ao seu final. E os 3 anos e meio da grande tribulação trazem os juízos divinos, as pragas, sobre o reino dos gentios. E é tirado o reino dos gentios e é estabelecido o reino do Messias, o reino de Deus neste planeta Terra. Cristo disse que quando estivéssemos orando, disséssemos: venha teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. E durante este reino milenial, a vontade de Deus será feita também neste planeta Terra, porque toda nação, povo e língua estará governada pelo Messias, sentado no trono de Davi, no meio do povo hebreu. E desde Jerusalém, que será a capital do mundo, e a terra de Israel, o Distrito Federal, desde aí, o Messias governará sobre o povo hebreu e sobre o mundo inteiro, sobre todas as nações. E será um reino de paz, de amor, de prosperidade. E será um reino onde todos viverão felizes aqui na terra. Esse é o reino milenial do nosso amado Senhor, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, para ser estabelecido neste planeta Terra no último dia, no 7º milênio. E para isso é que sua segunda vinda tem que ser cumprida neste planeta Terra, no último dia, no 7º milênio. Agora, Cristo, vejam vocês, sendo a pedra não cortada por mãos, vem na etapa dos pés de ferro e de barro cozido do reino dos gentios, que é a etapa final na qual nós estamos vivendo. Continua dizendo: mas a pedra que feriu a imagem se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Enche toda a terra essa pedra, porque governará sobre todo o planeta Terra. E será um reino mundial, será um império mundial, um rei que governará sobre todo o planeta Terra. E com ele estarão governando quem?
Vamos ver em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 em diante, disse: E de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com seu sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. A Ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 em diante, diz: E quando tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam, quem estarão reinando com Cristo sobre este planeta Terra? São os redimidos pelo sangue de Cristo. Estes são os que creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam seu Espírito Santo. E, consequentemente, nasceram de novo. Nasceram no reino de Deus, como reis e sacerdotes, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Estes são os que receberam este novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo que o que não nasça de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos lhe disse: como pode se fazer isto? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus lhe disse: em verdade te digo que o que não nasça de novo, que não nasça da água e do Espírito, não pode ver ou não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne é, mas o que é nascido do Espírito, Espírito é. Não te maravilhe que te disse, é necessário nascer de novo. São João capítulo 3, versículo 1 ao 6. Agora podemos ver que se requer o novo nascimento para pertencer ao reino de Deus. Para ser com Cristo reis e sacerdotes e reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora, por que se requer o novo nascimento? Porquanto o ser humano no jardim do Éden caiu e com sua queda trouxe graves problemas aos filhos e filhas de Deus. E do tempo da queda em diante, os seres humanos nascem neste planeta Terra, recebendo um corpo mortal, corruptível e temporário. E recebem um espírito do mundo quando nasce este corpinho através da sua mãe. E este é um espírito do mundo e, consequentemente, também não é um espírito eterno. E nesta condição caída,
O ser humano não pode viver eternamente e também não pode reinar com Cristo eternamente. Se requer um novo nascimento. Se requer nascer primeiro na sexta dimensão e assim obter um corpo teofânico da sexta dimensão, igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo antes de vir à Terra em carne humana. E depois, para o último dia, temos a promessa que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis, em corpos eternos, e nós, os que vivemos, quando os virmos, seremos transformados. E seremos mudados nos átomos do nosso corpo e obteremos o corpo eterno que se requer para reinar com Cristo durante o reino milenial. Se requer que nós tenhamos um espírito eterno e um corpo eterno também. E isso é o que Cristo prometeu que fará para cada uma dessas almas que vieram de Deus, quem tem seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Estes são os que creram em Cristo e lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo e, consequentemente, recebem o Espírito teofânico da sexta dimensão. E somente lhes falta o corpo eterno, o qual receberão no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Os mortos em Cristo ressuscitarão quando? Cristo disse que seria no último dia, que é o sétimo milênio, ou dia do Senhor. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um dia diante de Deus para os seres humanos é 1 milênio para nós. E agora, para esse último milênio ou sétimo milênio, vejam o que Cristo disse em São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quando disse que ele tem a ordem para ressuscitar todos os crentes nele para o último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está a promessa da ressurreição dos crentes nele que morreram. Seus corpos físicos têm a promessa para serem ressuscitados no sétimo milênio, ou seja, no último dia, que é o dia do Senhor, onde Cristo, em sua vinda, estabelece seu reino para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E a esse reino pertencem todos os que creram em Cristo e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Pertencem a esse reino, ao reino de Deus, e são reis desse reino e sacerdotes desse reino. E reinarão com Cristo no glorioso reino milenial de Cristo. O reino de Cristo não pertence ao império dos gentios, mas que é o reino de Deus, não dos gentios. E agora, vejam vocês como esse reino será estabelecido neste planeta Terra
no meio do povo hebreu, e desde aí Cristo reinará sobre todas as nações. Ou seja, que o reino de Cristo é o reino hebreu que se estenderá por todas as nações e cobrirá o planeta Terra completo. Esse é o reino dos hebreus. Pois o reino dos hebreus será o reino do Messias, o reino do filho de Davi, que se sentará sobre o trono de Davi e reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Vejam como o reino, não dos gentios, mas dos hebreus, governará sobre o mundo inteiro. Tentaram governar sobre o mundo inteiro, mas não puderam fazer em tempos passados, porque estavam se vivendo no tempo do império dos gentios. Mas o glorioso reino milenial será o reino dos hebreus, porque esse é o reino do Messias, o reino de Cristo, no meio dos hebreus, sentando-se sobre o trono de Davi e reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. A cabeça desse império ou reino será o Messias. E Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Agora, vejam como os vencedores, que são os membros do corpo místico de Cristo, os quais foram feitos por Cristo por meio do seu sacrifício e seu Espírito e seu sangue, foram feitos reis e sacerdotes para Deus, para esse glorioso reino milenial e para toda a eternidade. Agora vejam vocês como reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E vejam vocês como a promessa de reinar com Cristo se converterá em uma realidade neste glorioso reino milenial. E encontramos que, estando reinando com Cristo, estamos no reino de Cristo. E ao que vencer, lhe será dado que se sente com Cristo em seu trono e se tornará o administrador dos negócios do reino, como disse Cristo na parábola do servo fiel e prudente de São Mateus, capítulo 24, e versículos 42 ao 47, quando diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem virá, há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual pôs o seu Senhor sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando seu Senhor vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens, dará que se sente com ele em seu trono, lhe dará autoridade sobre as nações, como nos disse Apocalipse, capítulo 2, e versículos 26 ao 27. Disse: ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro. E será quebrantados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai.
Agora vejam como, assim como Jesus Cristo se sentou no trono do Pai, agora Cristo sentará em seu trono o vencedor no último dia e lhe dará autoridade sobre todas as nações. E Cristo o usará na administração de todas as coisas do reino milenial e do reino por toda a eternidade. Vimos que haverá um reino que não terá fim, o reino de Jesus Cristo, o reino do Messias, o reino do filho de Davi, se sentando sobre o trono de Davi. E por essa causa é que a segunda vinda de Cristo tem que se efetuar no 7º milênio. Tem que estar efetuada aqui no 7º milênio para introduzir todas as coisas correspondentes ao reino de Deus, para ser manifestado e estabelecido o reino de Deus neste planeta Terra. E Cristo nos disse em São Mateus, capítulo 16, versículos 27 em diante, disse: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E o capítulo 17 de São Mateus, versículo 1 em diante, Cristo leva Pedro, Tiago e João, seu irmão, a um monte alto, para mostrar a eles em visão a vinda do reino de Deus com seus anjos. O Filho do Homem vindo em seu reino com seus anjos, e aqui no Monte da Transfiguração, Cristo, nesta visão, mostra a ordem da vinda do reino de Deus, da vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos, para ser estabelecido o reino de Deus neste planeta Terra no último dia. Disse: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte, e se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui, vejam vocês, a visão da vinda do reino de Deus e sua ordem. Vejam vocês, nos mostra que será visto o Filho do Homem com seu rosto como o sol. Recordem que esta visão nos mostra os símbolos do que será a vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos. Seu rosto resplandecendo como o sol representa a Cristo em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá. Porque o sol é o astro-rei do nosso sistema solar. E Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é o sol de justiça, que disse o profeta Malaquias que nascerá aos que temem o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 2 da profecia de Malaquias diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação.
e saireis e saltareis como bezerros na estribaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, disse Jeová dos Exércitos. Agora podemos ver aqui que a vinda do Senhor está simbolizada, representada no nascimento do sol. Por isso, aos que temem meu nome nascerá o sol da justiça, que é a segunda vinda de Cristo. E em suas asas trará salvação. O que são as asas do sol de justiça? Suas asas são seus anjos. E por isso, quando nos mostra no Monte da Transfiguração a vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos, aparecem de cada lado do Senhor Moisés e Elias. E Jesus Cristo com o seu rosto ali como o sol. Agora vejam, ali estão as asas do sol de justiça, que são Moisés e Elias. Esses também são os anjos que vêm com Cristo em sua vinda. Esses são os ministérios que estarão manifestados na terra, na vinda de Jesus Cristo no último dia, como o sol de justiça resplandecendo e como o leão da tribo de Judá vindo no último dia. Os ministérios de Moisés e Elias são manifestados na terra pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, e trazem o benefício prometido para os escolhidos de Deus. Em São Mateus capítulo 24, versículo 31 nos disse: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, e juntarão os seus escolhidos. Seus anjos vimos que são Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias estarão se repetindo neste último dia. E sob esses ministérios estará se pregando a mensagem do Evangelho do Reino, e com esta mensagem, representado na trombeta final, grande voz de trombeta, se estará chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Onde? Em uma nova dispensação, a dispensação do reino, e em uma nova era, a era da pedra angular. E assim é como os escolhidos para o último dia serão recolhidos conforme a como Cristo prometeu. E o Filho do Homem com seu rosto como sol, e a vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E Cristo vem, o Espírito de Deus manifestado no último dia. Jesus Cristo, o Espírito Santo, vindo no último dia e trazendo os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, e manifestando esses ministérios em carne humana, em um homem, em um profeta do último dia, no profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. E assim é como os ministérios de Moisés, Elias e de Jesus estarão se repetindo neste último dia. O ministério de Moisés, pela segunda vez, estará se repetindo em carne humana, em um homem, em um profeta dispensacional, no profeta da dispensação do reino. E o ministério de Jesus estará se repetindo novamente pela segunda vez na terra, neste mesmo profeta dispensacional. E o ministério de Elias, pela quinta ocasião, estará se repetindo neste planeta Terra, neste profeta dispensacional da dispensação do reino e da era da pedra angular. E assim, Cristo estará resplandecendo com o seu rosto como o sol.
Seu rosto estará resplandecendo como o sol e estará nos iluminando, nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser, e estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Estará nos iluminando o entendimento e nos abrindo as Escrituras para podermos compreender todas estas coisas que estarão se cumprindo neste tempo final. E assim Jesus Cristo completará sua obra neste último dia e introduzirá seu glorioso reino milenial, onde reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Cristo ressuscitará os crentes nele que partiram e estão no paraíso e transformará todos os crentes nele que receberam seu Espírito, lavaram seus pecados no sangue de Cristo. Ao lavarem seus pecados no sangue de Cristo, nos transformará e nos dará um novo corpo, o corpo eterno. E estaremos como os reis e sacerdotes em seu glorioso reino no último dia, ou seja, no 7º milênio. Agora, Cristo, neste tempo, chama e junta seus escolhidos conforme como Ele prometeu. E é Cristo que introduz esse reino milenial. É Cristo também quem introduz o novo milênio, o 7º milênio. É Cristo quem nos dá testemunho por meio do seu anjo mensageiro de todas estas coisas que têm que acontecer neste tempo final. E é Cristo quem reinará nesse glorioso reino milenial. Reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E com ele reinarão todos os filhos e filhas de Deus. Como disse o profeta Daniel no capítulo 7 e versículo 13 em diante, onde diz: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ele foi dado domínio, glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Vem para que todos os povos, nações e línguas o servissem, porque é um reino mundial. É o império de Cristo durante o reino milenial e depois para toda a eternidade. Disse: e o seu domínio é um domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino, que não será destruído. Ninguém poderá destruir o império, o reino do Messias, de Cristo. Disse: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade a respeito de tudo isto, e ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes 4 grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Depois receberão o reino os santos do Altíssimo. Quem receberão o reino depois destas 4 bestas? Quem receberão o reino depois destas 4 etapas do reino dos gentios? Receberão o reino os santos do Altíssimo, que são
os membros do corpo místico de Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo. Depois receberão o reino santo do Altíssimo e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Ou seja, que estaremos com Cristo reinando pelo milênio e por toda a eternidade. Não importa a posição social, econômica, política ou terrena que você tenha tido aqui na terra. Recorde, tem a posição mais importante no reino de Deus, a posição de reis e sacerdotes. Vocês têm no reino de Jesus Cristo. Mesmo que no reino dos gentios não tenham uma posição importante, no reino de Cristo, sim. Temos a posição mais importante que uma pessoa pode ter, a de reis e sacerdotes com Cristo, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora, vejam como tudo isto está prometido para ser cumprido neste tempo final. Disse, na interpretação aqui, vamos ver, no capítulo 7 de Daniel, nos disse, capítulo 7, versículos 21 em diante diz: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo e os santos receberam o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Este é o Império Romano. E os 10 chifres, quantos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá as 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e os santos do Altíssimo destruirá, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Ou seja, serão entregues em sua mão até a grande tribulação. E durante a grande tribulação ainda estão entregues em sua mão. Mas, no final da grande tribulação, o reino dos gentios deixará de existir. Vejamos, continua dizendo: mas o juízo será estabelecido, eles tirarão o seu domínio para que seja destruído e arruinado até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Agora vejam vocês como será entregue o reino aos santos do Altíssimo. Será entregue o reino de Deus sobre este planeta Terra para reinar sobre todas as nações, e sendo que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, herdamos o trono e herdamos o reino e herdamos o planeta Terra completo com Cristo. E por isso reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Por isso é tão importante a segunda vinda de Cristo para este tempo final, para que introduza seu glorioso reino milenial. Agora, passemos
ao que Daniel interpretou ao rei Nabucodonosor, que é o mesmo que lemos aqui, o qual foi apresentado ao profeta Daniel em suas visões. Ou seja, que nestas visões e sonhos, Deus mostra tanto ao rei Nabucodonosor como ao profeta Daniel, desde diferentes ângulos, estes mistérios do reino de Deus. Por exemplo, aqui, no capítulo 2, versículo 41 em diante, ou 40 em diante, quando nos fala do quarto reino, diz, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, com o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Este é o Império Romano que estava nos dias de Jesus, o Império dos Césares. E agora, e o que viste dos pés e os dedos é em parte de barro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma força de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro cozido. E por ser os dedos de pés eram em parte de ferro e em parte de barro cozido, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, não com mãos, a qual desmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer no porvir. O sonho é verdadeiro e fiel à sua interpretação. Agora podemos ver aqui como o reino de Deus será estabelecido nesse planeta Terra e o reino dos gentios deixará de existir. Agora, o reino dos gentios foi quem crucificou a Cristo, portanto, tem que prestar contas a Deus pelo crime realizado a Cristo. Como também o povo hebreu esteve prestando conta a Deus e esteve passando pelos juízos divinos desde o ano 70 para cá. E por pouco exterminam o povo hebreu. E o reino dos gentios, em sua quarta etapa, vejam vocês, esteve recebendo também os juízos divinos de século em século. Mas a plenitude do juízo divino no dia de vingança do nosso Deus, no 7º milênio, encontramos que será manifestado muito em breve e destruirá o império dos gentios, e introduzirá e estabelecerá o reino de Deus neste planeta Terra. Porque esta pedra não cortada por mãos, que é a segunda vinda de Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, crescerá e governará sobre o planeta Terra completo. E o seu reino será a nível mundial, mas a capital estará na terra de Israel, lá em Jerusalém. E vejam vocês como esse glorioso reino milenial de Cristo dará paz à humanidade, dará prosperidade à humanidade, dará segurança à humanidade, dará progresso à humanidade, e a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Nos disse Deus, por meio do profeta Abacuque, no capítulo 2,
E versículo 13 ao 14, quando diz: porventura não vem de parte de Jeová dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Ou seja, o reino dos gentios, vejam vocês, está trabalhando para o fogo. E tem fogo armazenado em bombas atômicas, bombas nucleares, com as quais virá um desastre sobre o planeta Terra. E virá assim a se cumprir o dia de vingança do nosso Deus. Virá a se cumprir o que disse o profeta Malaquias: eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, ou seja, os queimará, disse Jeová dos exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. E vejam vocês, o reino dos gentios não lhes deixará nem raiz, ou seja, não deixará os pés de ferro e de barro cozido, e não lhes deixará ramo tampouco, não deixará nada, não deixará nem a parte de baixo nem a parte de cima tampouco. E vejam vocês como será o juízo divino sobre a raça humana, que será derramado sobre um lapso de tempo de 3 anos e meio, que depois começarão. Não sabemos quando, em que ano começarão esses 3 anos e meio de juízos divinos sobre a terra, mas em algum tempo do 7º milênio cairão os juízos divinos sobre o reino dos gentios. Mas o que acontecerá? O reino de Deus será estabelecido na terra e haverá um glorioso reino milenial depois da grande tribulação. E o que acontecerá? Disse, porque a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. A terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação no último dia. E assim a terra, a raça humana, terá como ensinamento principal o ensino divino, o ensino de Deus e seu programa. E todos serão ensinados, e todos me conhecerão, disse Deus, porque a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. E já não haverá diferenças religiosas neste planeta Terra, porque todos terão o mesmo ensino. Porque o reino de Deus terá o ensinamento religioso para todos os seres humanos que viverão em todas as nações. E do reino de Cristo sairá todo o ensinamento para a raça humana. Ou seja, que o departamento de educação para a humanidade estará lá na terra de Israel e pertencerá ao reino de Cristo. Portanto, não se ensinará neste planeta Terra qualquer coisa, mas se ensinará o que é justo e verdadeiro, para que os seres humanos obtenham todo o conhecimento correspondente ao reino milenial e assim recebam as bênçãos do céu. E assim todos conhecerão a Deus e seu programa. E teremos um glorioso reino milenial de paz, de amor, de prosperidade e de conhecimento divino, de conhecimento de Deus. E assim todos conhecerão o que foi no último dia, no começo do último dia, a segunda vinda de Cristo. Sob a mensagem da dispensação do reino, que é a mensagem do Evangelho do Reino, todo o ensinamento religioso estará contido para toda a humanidade. Assim como para a humanidade inteira, o ensinamento religioso da dispensação da graça, que gira ao redor da primeira vinda de Cristo, está contida no Evangelho da graça.
E o ensinamento divino para o reino milenial de Cristo estará contido na mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, vimos este mistério do glorioso reino milenial de Jesus Cristo. E vimos que em breve começará o reino milenial depois da grande tribulação. Mas neste tempo no qual estamos vivendo, Cristo faz todos os preparativos para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Ou seja, que a parte de introdução é feita em nosso tempo, para depois da grande tribulação começar o reino milenial. A segunda vinda de Cristo com seus anjos é a parte de introdução e de fundamento para o glorioso reino milenial de Cristo, onde estaremos com Ele reinando por 1000 anos e em seguida por toda a eternidade. E dos que estamos vivendo nesse planeta Terra, onde estão e quem são os que reinarão com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade? Aqui estamos. Aqui está um grupo de pessoas que são reis e sacerdotes, lavados no sangue de Cristo, e que reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E em toda a América Latina e o Caribe há milhares de pessoas que foram lavadas no sangue de Cristo e receberam seu Espírito e foram feitos reis e sacerdotes e reinarão com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E no paraíso há milhões que no tempo em que viveram aqui na terra, creram em Cristo, o receberam como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e assim receberam o novo nascimento e consequentemente foram feitos reis e sacerdotes para reinarem com Cristo durante o reino milenial de Cristo no 7º milênio. Vimos o mistério do reino milenial de Cristo, do Messias, e vimos que seu trono estará onde? Em Jerusalém. É o trono de Davi que será restaurado. Por quê? Cristo, o Messias, se sentará no trono de Davi e reinará para sempre, por toda a eternidade. E com ele reinaremos por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, amáveis amigos e irmãos presentes, radiovintes e telespectadores, dando-lhes testemunho de o mistério do reino milenial. Este mistério, vejam vocês, é para ser manifestado, para ser cumprido e para trazer bênçãos do céu à raça humana. E aí, nesse glorioso reino milenial, terão se acabado os problemas da raça humana. Os políticos buscam soluções para os problemas da raça humana e não podem obter a solução deles totalmente, porque o reino dos gentios esteve em decadência. A era de ouro do reino dos gentios foi a era de Nabucodonosor,
o rei da Babilônia. E esse reino babilônico foi a era de ouro do reino dos gentios. E atualmente, o reino dos gentios se encontra nos pés de ferro e de barro cozido. Ou seja, que o reino dos gentios foi se degradando a tal grau que já somente pode ser representado com ferro misturado com barro. E, por esta causa, o reino dos gentios tem que ser tirado para dar lugar ao reino de Deus, onde o Messias, o Cristo, se sentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E com ele reinaremos também nós, porque para isso é que ele nos trouxe à existência. Foi para mim um privilégio muito grande dar esse testemunho no reino milenial. Trarei novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim para que dê os endereços e telefones aos quais vocês poderão solicitar completamente grátis literatura com conferências similares a esta, para obterem maior conhecimento de todo o programa divino, para o estabelecimento do reino de Deus neste planeta Terra, onde Cristo reinará sobre toda a raça humana. Assim que apresento novamente a vocês o reverendo Miguel Bermúdez Marim para que dê a vocês, amigos radiovintes e telespectadores, os telefones e endereços aos quais vocês poderão se comunicar e também dê o endereço onde poderão assistir para ver e escutar conferências similares a estas, sendo passadas em filmes, em vídeos, e assim irem obtendo maior conhecimento de todas estas coisas que estão assinaladas para acontecer nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Assim que, com vocês novamente, o reverendo Miguel Bermúdez Marim. Que Deus os abençoe e boa noite.